Você gostaria de algumas dicas para trabalhar os diferentes gêneros textuais em sua sala de aula? Eu sou Letícia Reina, gestora pedagógica da Árvore, e esse é mais um vídeo para apoiar educadores e educadoras de todo o Brasil. Toda quinta, às 18 horas, a gente lança conteúdo novo aqui, falando sobre tecnologia educacional, leitura, temas do dia a dia da escola e muito mais. Hoje a gente tem um vídeo muito especial para você. Vem com a gente, roda a vinheta. Ler significa interagir com o mundo através dos diferentes gêneros textuais. A leitura vai além da decodificação de letras e palavras. Ela permite a atribuição de sentido ao texto e a tudo que nos cerca. O ato de ler amplia o repertório do leitor, assim como a sua capacidade de estabelecer mais e mais relações com o mundo. Ler preenche espaços, responde perguntas, resolve questões, nos emociona e assim expande a nossa percepção de nós mesmos e a percepção daquilo que nos cerca. A leitura transforma e esse é o maior lema aqui da Árvore. Você, educador, com certeza sabe da importância de apresentar para os seus alunos e alunas as mais diversas tipologias e os mais diferentes gêneros textuais. É fundamental formar leitores que aprendam a identificar esses diferentes gêneros e as práticas de leitura e produção que os cercam. Quando o repertório leitor do aluno se expande, ele consegue ir além da palavra, compreendendo também de forma autônoma e crítica o contexto de produção desse texto, desenvolvendo ainda o gosto pela leitura, fazendo uma relação dinâmica entre linguagem e realidade. E hoje a gente trouxe aqui para vocês algumas dicas de como trabalhar 5 gêneros textuais diferentes em sala de aula, todos alinhados a projetos de leitura desenvolvidos pelo time pedagógico aqui da Árvore. Vamos lá? A nossa dica 1 é para o trabalho com a crônica. Que tal incentivar os seus alunos e alunas a se tornarem cronistas? A crônica é um gênero que reside ali na fronteira entre a esfera jornalística e a literária e nos inspira a refletir sobre os fatos do cotidiano. Em sua aula, incentive os seus alunos a fotografarem ou anotarem no bloquinho cenas dos seus percursos do dia a dia. Observar o mundo com atenção é fundamental para escrever. Na aula seguinte, inicie mediando a leitura de uma crônica. Em seguida, peça para que eles compartilhem uns com os outros as fotografias e anotações feitas sobre os fatos do cotidiano. Em alguma imagem ou relato ali compartilhado, tem alguma história que vale a pena ser contada? Incentive-os a debater sobre os relatos trazidos e estabeleça relações com a crônica lida por você. E após esse momento de reflexão sobre os temas trazidos, via as fotos e os relatos, peça que escrevam uma breve crônica sobre esses fatos e acontecimentos. E ao final da aula, divida o seu grupo de alunos em duplas para que um possa ler o texto do outro, trazendo observações e sugestões. Temos certeza que será um momento bonito de troca. E a nossa dica 2 é para o trabalho com manifesto. Que tal você, que é professor de história dos anos finais do ensino fundamental ou do ensino médio, conduzir uma oficina de manifesto? Inicie a sua aula incentivando uma pesquisa sobre os manifestos que foram relevantes ao longo da história mundial. Podem ser manifestos artísticos, políticos, sobre tecnologia ou meio ambiente. Medie a leitura de pelo menos 2 manifestos escolhidos, destacando os pontos mais importantes. E em seguida, peça para que seus alunos montem num aplicativo de nuvem de palavras, ou num doc, ou num PowerPoint, as principais características desse gênero textual. Divida sua turma em grupos e incentive a eles escolherem temas que eles gostariam de trazer para o debate por meio da escrita de um manifesto. No projeto Verde que Te Quero Verde, aqui da Árvore, a gente faz uma sugestão de um recorte para o trabalho com o manifesto de meio ambiente, mas você pode adaptar e deixar mais abrangente. O manifesto é um texto dissertativo com caráter de denúncia, então incentive os seus alunos a pensarem sobre o que eles querem denunciar, o que há de errado no mundo, o que eles querem mudar.
medir a produção do grupo e vá ajustando e orientando no que for necessário. Para terminar a aula, peça para que um dos membros do grupo leia o manifesto em voz alta e guardem o debate para a aula seguinte. Temos certeza que será um momento de muita reflexão crítica e troca. A nossa dica 3 é do gênero textual receita. Ler textos instrucionais é muito importante, porque eles estão muito presentes no nosso dia a dia. Essa terceira dica, com o gênero receita, além de ser uma proposta para que o aluno se aproprie das características desse gênero, é também uma prática de afeto, pois pode ser mediada pela família em casa. Para os seus alunos dos anos iniciais, planeje uma aula para descobrir quais são os hábitos de alimentação do nosso país. Que heranças culturais do Brasil têm relação com aquilo que comemos? Conduza uma roda de conversa com seus estudantes de acordo com a realidade da sua escola e do seu entorno para refletir quais são os hábitos alimentares das famílias e da região onde moram. Busque na internet as receitas de pratos mais citadas por eles e escolha algumas e peça para que um voluntário da sua turma leia em voz alta. Pergunte para eles quais são os ingredientes necessários para um banquete perfeito. O projeto aqui da Árvore, Leitura e Afeto na Cozinha, pode te trazer várias ideias para conduzir essa roda de conversa. Ao final da aula, sugira que os alunos convidem alguém de casa para elaborar esses pratos e essas receitas escolhidas por vocês. Na aula seguinte, propicie um momento para que eles troquem essas experiências de como foi elaborar essas receitas. Como produto final e proposta de escrita, incentive a produção de um livro de receitas da família. Tenho certeza que será uma prática de afeto e muito aprendizado. A nossa dica 4 é para trabalhar o gênero notícia. No mundo contemporâneo, nós consumimos notícia e os mais variados conteúdos através dos mais diversos veículos. A leitura desses gêneros que circulam no campo jornalístico-midiático favorece o desenvolvimento de habilidades dos estudantes que faz com que eles se insiram na comunidade de forma crítica. A leitura dos fatos que ocorrem em seu contexto social amplia e qualifica a participação das crianças e dos jovens nas práticas relativas ao trato com a informação. As matérias da nossa plataforma Árvore Atualidades, elaborada por jornalistas em diálogo com a nossa equipe pedagógica aqui da Árvore, podem ser grandes aliadas em sua sala de aula. Para trabalhar o gênero de notícia, traga para a sala de aula alguns textos dessa esfera jornalística com temas relevantes para a sua turma e faça a mediação de leitura e compreensão desses textos com seus alunos. Por exemplo, na plataforma Árvore Atualidades, você encontra coleções por temas e um muito atual que você pode trabalhar com seus alunos é sobre a pandemia do Covid-19. Você sabia que nesse período de pandemia nós temos um alto grau de desinformação sobre a vacina a nível global? Traga esse debate para uma roda de conversa e instigue os seus alunos a ler os diferentes textos sobre o tema em diferentes suportes. Para mais dicas sobre esse assunto, você pode assistir ao nosso vídeo sobre letramento digital, que traz um debate aprofundado sobre o tema. Nesse vídeo, nós sugerimos uma oficina de identificação de fake news, uma prática muito relevante para o contexto atual. Você já viu esse vídeo? Ele vai aparecer aqui no card, no canto da tela. É só clicar e assistir. E a nossa dica 5 é sobre meme e conto. Que tal articular a leitura de Machado de Assis com a produção de um meme, esse gênero tão contemporâneo? A era digital revolucionou as formas de comunicação e, nesse sentido, o convívio social e digital se confundem, mesclando diferentes modos de interação. E a BNCC prevê esse trabalho em torno das diferentes linguagens e o multiletramento em torno da cultura digital. Trabalhar o meme em diálogo com o conto, um gênero tão tradicional na escola, pode ser muito engajador. Proponha a leitura para sua turma de um dos contos de Machado de Assis e, em seguida, uma pesquisa sobre o contexto social em que o autor vivia. Como será, por exemplo, que circulava informação no século XIX? Oriente-os ainda a pensar quais são os principais temas tratados nesses contos, além de outros elementos presentes como o contexto, o cenário,
o narrador, os personagens, os conflitos e etc. Esse debate inicial será fundamental para o que vai acontecer no segundo encontro, o debate sobre o gênero meme. Reflitam juntos. Hoje, qual é o poder de alcance das informações? Será que o meme pode ser considerado um texto informativo? Os memes carregam em si um potencial interativo e, ao serem replicados, eles são interpretados, sofrem intervenções, modificações e novas atribuições de sentido são dadas ao texto e à imagem. E, se possível, traga alguns memes para a sala de aula e peça para que seus alunos e alunas também tragam os favoritos deles e delas. Para finalizar o encontro com vídeos para a produção de memes. Eles podem ser memes criados pelos seus estudantes ou a reinterpretação de memes já existentes. O mais importante é que ele seja produzido inspirado na leitura feita em sala de aula dos contos de Machado de Assis. E essas foram as nossas dicas de hoje. Comenta aqui o que você achou e compartilhe também aqui nos comentários as suas práticas de leitura dos diferentes gêneros textuais em sala de aula. A gente tem certeza que vai inspirar o nosso time pedagógico e outros professores e professoras. E lembra de se inscrever aqui no canal, curte o vídeo e compartilha, assim os nossos conteúdos chegam em cada vez mais pessoas. Semana que vem tem mais. Tchau!